Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Uma das maiores forças do Congresso Nacional está prestes a romper com Lula. Uma das maiores forças do Congresso está prestes a romper com Lula e o impeachment se torna uma opção real. A bancada evangélica repudiou fortemente as falas antissemitas contra Israel. São 228 deputados em 15 partidos e quase metade dos deputados prestes a gritar fora Lula. Lula rompeu a linha vermelha contra os judeus, mas não apenas contra eles. Sua fala racista também é um ataque contra outras religiões. Senador Carlos Viana fala dura verdade na cara de Rodrigo Pacheco. Veja o vídeo. Boa noite a todos. Eu fui a Israel na primeira quinzena de dezembro. E eu gostaria que os senhores senadores, todos que estão aqui, antes de qualquer pronunciamento, fossem até a região que eu visitei, juntamente com parlamentares brasileiros, para entenderem com clareza o que levou aos ataques em Gaza. Eu vi casas de famílias com brinquedos totalmente queimados por bombas. Eu vi sangue de pessoas queimadas vivas dentro de banheiros. Eu vi cenas de centenas de mulheres estupradas em nome de uma religião. Eu vi cenas de dezenas, talvez centenas de soldados com cabeças decapitadas. Eu vi cenas de pessoas terroristas, jogando bola com cabeça de judeus. Eu vi isso em Gaza. Quando vem falar aqui que o povo palestino todo sofre, é tão desonesto e tendente como o presidente da República. Porque o senhor tem na Cisjordânia 4 milhões de palestinos que vivem em paz na autoridade palestina, atravessam a fronteira todos os dias para tratamento médico, estudar nas universidades de Israel, 4 milhões que não querem saber de guerra. Em Dubai, durante a COP, os sunitas, com quem visitei e conversei, perguntaram o tempo todo, por que o Brasil está tão defendendo esse grupo Hamas xiita, que nós não queremos ninguém deles aqui. No Egito, onde o presidente fez um discurso totalmente fora da realidade. O Egito abriu a fronteira para os xiitas do Hamas e o Egito sofreu uma série de atentados. Um deles, inclusive, uma bomba na Catedral Copta Cristã, onde 110 pessoas morreram. Depois, um atentado no balneário de Sharm el-Sheikh, patrocinado pelo Hamas. O que o Egito fez? O Egito fez uma fronteira, um muro enorme em Gaza, porque não são os palestinos de Gaza, chama-se Grupo Hamas. No dia que o Hamas for eliminado, os palestinos sim terão uma pátria e poderão ter um Estado. Não há proporcionalidade, senhor presidente. Em guerra, quando nós falamos em mulheres estupradas, em arma de guerra, você querer envergonhar as mulheres, qual proporcionalidade há nisso? Em você pegar famílias, queimar vivas dentro de carros? Nós estamos aqui e o Brasil está se alinhando ao que há de pior no mundo, que usa a religião para justificar esses atos. Eu faço esse convite, vão a Israel para os senhores visitarem os kibbutz, para os senhores entenderem o que está acontecendo lá em Gaza. E vão do outro lado da Cisjordânia, onde a Autoridade Nacional Palestina existe, para que vocês entendam qual é a relação verdadeira que existe entre Israel e o povo palestino. E Israel hoje está fazendo aquilo que o mundo não quis fazer, doações, milhões, bilhões de dólares, usados para comprar arma da Coreia do Norte, da Rússia, para fazer túnel, e o Brasil quer aumentar a contribuição. O presidente Lula, ao meu ver, demonstrou falta de equilíbrio para comandar o país, que é um país que sempre propôs acordos de paz. Essa é a nossa realidade. É muito fácil para nós, que não temos nenhum vizinho como tem o Hamas lá em Israel, poder fazer qualquer julgamento. Mas vão lá nos kibbutz, vão lá para os senhores verem como vivem 4 milhões de palestinos em paz.
as cidades prósperas, as universidades, todas elas ensinando, as pessoas indo a Israel tratar, inclusive o principal e mais carniceiro líder do Hamas, que é Yahya Sinwar, a família está tratando em Israel. Ele se tratou de um câncer em Israel. Então eu, que fui e vi, fico estarrecido do presidente da República comparar o Holocausto a uma guerra que, infelizmente, ela é necessária. Morreram 30 mil, senador Jacques Wagner. No meio desses, quantos são terroristas do Hamas? Sabe por quê? Porque eles não usam farda. Eles morrem como se fossem civis, são contados como se fossem civis. Os reféns de Israel foram mantidos nos hospitais. Hospitais bancados por doações internacionais. Olha um absurdo disso. A invasão a Israel contou com ambulâncias, todas elas da ONU, patrocinadas por dinheiro das nações europeias. Isso ninguém quer comentar aqui. Isso ninguém quer olhar na história. Israel tem seus erros? Pode ter, mas nós não podemos tirar deles o direito de defesa e o direito de existir. O povo de Israel é um povo amigo do Brasil e ficou muito ruim para nós o que o nosso presidente da República fez. Com isso... Para concluir, senador. Nos termos do artigo 222 do nosso regimento interno do Senado, inserção em ata de voto de repúdio ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pela declaração que comparou a ação militar de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza ao assassinato em massa de judeus liderados por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. E junto comigo estão quase 30 senadores dessa casa que concordam com as palavras que o presidente foram muito mal proferidas e envergonharam o Brasil. Desesperado, o sistema está pronto para qualquer loucura entre hoje e dia 25. Veja o vídeo. Acredito eu que em nenhum outro momento nessa disputa entre liberdade e totalitarismo que está acontecendo no Brasil, o pessoal da turma da ditadura esteve num momento tão decisivo. A temperatura que nós estamos percebendo agora no cenário político brasileiro nunca esteve tão alta. Nós estamos prestes a ter se não o maior evento político da história do Brasil. Mais de 100 deputados, 15 senadores, governadores, todos que vão comparecer na Avenida Paulista agora nesse domingo. A expectativa é que a Paulista fique lotada do começo ao fim, nós estamos falando de 18 quarteirões. Enquanto isso, paralelamente, nós estamos vendo aí a ruína desse governo de acordo com as falas do Lula, que agora o Brasil é visto internacionalmente como um governo que apoia terrorista e é nazista e antissemita. Então o que a gente está percebendo? O sistema está procurando uma maneira de esvaziar a manifestação e de criar um novo fato político para proteger o Lula, porque realmente está muito ruim essa questão dele ser comparado como o único presidente nazista do mundo, o presidente que não pode entrar no Estado de Israel. E ficou muito ruim no âmbito internacional. Aí ontem sai essa matéria para começar a chamar a atenção. Achei muito interessante, olha isso aqui. Exército prepara celas para eventual prisão de Bolsonaro e militares. A questão é, se o Exército estivesse preparando celas, ele já preparou celas em diversos outros momentos, por que vazou para a imprensa? Por que houve esse vazamento? Esse vazamento foi proposital. Quer criar-se um fato político, algo que as pessoas comecem a discutir e debater para esquecer, criar uma cortina de fumaça para as merdas que o Lula está fazendo. Por exemplo, o recorde de assinaturas no pedido de impeachment na história do Brasil até agora são 140. Então vamos lá. Hoje o Bolsonaro vai dar uma coletiva, um depoimento. Não só o Bolsonaro, essas três pessoas, Bolsonaro, General Heleno e General Braga. Eles vão fazer hoje um depoimento na Polícia Federal. E aí sai essa notícia. Bolsonaro pode se negar a prestar depoimento, entendo o direito ao silêncio. Defesa de Jair Bolsonaro alega não ter acesso à íntegra dos autos, e é verdade, eles não tiveram acesso, o que é normal no Brasil, nessa ditadura que a gente vive hoje. As pessoas estão sendo presas sem saber qual é a acusação contra eles, algo que só existe em ditadura. E já havia adiantado que o ex-presidente permaneceria em silêncio no depoimento dessa quinta-feira. Bom, antevendo que haveria a possibilidade do Bolsonaro se manter em silêncio, olha o que a Gestapo... Engraçado, a gente está falando do presidente nazista e agora nós temos uma força nazista também, né? Uma Gestapo que está agindo totalmente ignorando o direito de defesa. Olha o que a gente está vendo aqui. Isso aqui, gente, é estarrecedor.
Polícia Federal terá estratégia. Surpresa para interrogar Bolsonaro e outros hoje. Equipes que conduzirão as oitivas de Bolsonaro e de ex-ministros investigados por golpismo vão se falar durante depoimentos. Qual é a estratégia deles? Durante os depoimentos, eles poderão falar entre eles, ou seja, o agente da Polícia Federal que estiver interrogando o Braga Neto vai poder passar informações para o agente da Polícia Federal que está interrogando o General Heleno, que poderá passar para o agente da Polícia Federal, o delegado que vai estar fazendo um interrogatório com o Bolsonaro. E, pelo que eu entendo, se houver discrepância entre as respostas, uma prisão preventiva poderia ser decretada. Como se fosse, de certa forma, obstrução de justiça ou comprovação de que alguém está mentindo. Olha a matéria. Polícia Federal adotará nesta quinta-feira uma estratégia diferente durante os interrogatórios de Jair Bolsonaro e dos demais depoentes da Operação Tempus Veritatis. As equipes que conduzirão as investigações vão se comunicar durante os depoimentos, de maneira que um delegado poderá saber o que o outro investigado está falando em outra sessão e poderá usar essas informações no interrogatório que está fazendo. A verdade é, o desgaste do governo, as merdas e porcarias que o Lula vem falando já são impossíveis de serem defendidas. Então eles estão num momento onde tem que se criar um novo fato político e tem que tentar esvaziar a manifestação do dia 25, que vai ficar muito escancarado de que lado que o Brasil tá. Ali na Paulista, aquele tanto de gente vai ficar escancarado. Hoje eu acredito que eles bateram aquele desespero no nível jamais visto antes para prender Bolsonaro. Não só Bolsonaro, também General Heleno e General Braga. E a gente viu as Forças Armadas dando as costas, completamente virando as costas e jogando no lixo o General Heleno e General Braga, duas pessoas que viveram pelas Forças Armadas. É preocupante? Muito. O que pode acontecer? Qualquer coisa, porque o Brasil hoje não é um país que se tem como fazer uma análise futura. As regras não existem. Se regras fossem mantidas, se Constituição, direito, devido processo legal, direito de ampla defesa fossem realmente existentes, nós saberíamos que nem sequer esse inquérito deveria ter sido aberto. Mas é a situação que a gente se encontra hoje. Eles estão com muito medo do dia 25, assim como estão com muito medo das 140 assinaturas. E se transformou numa questão de sobrevivência, criar um novo fato político para que as pessoas parem de falar das assinaturas, do impeachment que bateu recorde de assinaturas e esvaziar a manifestação do dia 25. Agora a pergunta que eu faço para você: qualquer que seja a ação que eles tomem, você vai deixar eles terem sucesso nisso? A gente não pode desistir. Vamos orar de hoje até domingo, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar pelo nosso país. Ele nunca precisou tanto das nossas orações quanto agora. Um abraço. Marcel Van Hatten questiona onde estão os outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ainda há ministros do STF em Brasília? Ou há apenas um que faz tudo à revelia da Constituição, comete ilegalidades e abusos, chamado Alexandre de Moraes, que com covardia manda a Polícia Federal violentar perseguidos políticos, adentrando as suas casas, como foi com o líder da oposição? Senhor presidente, caros colegas parlamentares, quero iniciar aqui saudando os 137 parlamentares que já assinaram o pedido de impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva por pôr em risco a nação ao fazer uma declaração vexaminosa a respeito do Holocausto, comparando o que Hitler fez com os judeus, algo absolutamente abominável, com a legítima defesa de Israel diante do ataque do terrorismo do Hamas. Por isso, senhor presidente, quero saudar aqui, é o maior impeachment já da história deste parlamento, 137 deputados já assinaram e tenho certeza que mais deputados o assinarão. Também, senhor presidente, agora, no domingo, dia 25, eu estarei na Paulista. Eu voltarei às ruas como tenho ido em todas as oportunidades em que o povo brasileiro precisa estar nas ruas para superar esta ditadura, este autoritarismo, esta tirania que nós temos no nosso país. E falo aqui como gaúcho que sou. Porto Alegre deu exemplo já no ano passado. Foi a primeira capital do Brasil
a ter convocação, deputado Afonso Ram, para as pessoas irem às ruas ainda na época em que estávamos barrando o projeto de lei da censura, que alguns chamam de projeto de lei das fake news. Depois estivemos juntos na defesa do mandato de Deltan Dallagnol. Fui às ruas mais uma vez na Paulista em solidariedade à família de Clesão, o primeiro morto deste regime, que não teve o atendimento que era devido. Na Papuda, aliás, nem preso deveria estar. E agora, deputado Eli Borges, estarei sim na Paulista para defender as nossas prerrogativas, defender a cidadania brasileira, defender aqueles que estão sendo perseguidos. O que está acontecendo, tanto com Jair Bolsonaro como com outros do seu entorno, é um absurdo, senhor presidente. E eu me pergunto, pode apenas um ministro, Alexandre de Moraes, presidente Gilberto Nascimento, decidir o que acontece nesse país, a revelia da Constituição? Como disse o moleiro de Sanssouci, lá atrás, ao rei da Prússia, que ainda existiam juízes em Berlim e por isso o rei não poderia fazer uma ampliação ilegal do seu castelo, que acabaria passando por sobre os direitos daquele simples moleiro, na certeza que ele estava de que ainda havia juízes em Berlim. Ele disse ao soberano que não ousasse fazer o que pretendia. E eu pergunto aqui, senhor presidente, ainda há ministros do STF em Brasília? Ou há apenas um que faz tudo à revelia da Constituição, comete ilegalidades e abusos, chamado Alexandre de Moraes, que com covardia manda a Polícia Federal violentar perseguidos políticos, adentrando as suas casas, como foi com o líder da oposição, fazendo buscas e apreensões? Onde estão os outros ministros do STF? Há apenas um? Onde estão os outros 10 ministros do STF? Ou todos concordam com as violações da Constituição e as leis? Onde estão os outros 10 ministros do STF? Ou que pelo menos apareça ainda um? Ainda há ministros do STF em Brasília, senhor presidente? Barroso rejeita 192 pedidos de afastamento do relator das ações dos atos de 8 de janeiro. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, negou 192 solicitações de suspeição e impedimento do ministro Alexandre de Moraes, em relação às investigações sobre os atos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, dos quais Moraes é relator. Esses pedidos incluíram aqueles apresentados por réus nas ações penais relacionadas ao mencionado dia e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Barroso destacou que o STF possui uma posição consolidada quanto à necessidade de demonstração objetiva e específica para enquadrar a situação nas regras de impedimento e suspensão, estabelecida no Código de Processo Penal. Ele explicou que as alegações genéricas e subjetivas, desprovidas de fundamentação jurídica, não são suficientes. Podem colocar as provas mais contundentes na cara dele, que para o ministro do que falou derrotamos o bolsonarismo, jamais vai ser o suficiente. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.